Biotecnologia ou engenharia genética. Biotecnologia é tecnologia amparada na biologia e pode ser usada, por exemplo, na agricultura ou na medicina. A ONU define assim: biotecnologia define-se pelo uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade. A palavra biotecnologia é formada por 3 palavras de origem grega. Bio significa vida, tecnos representa o uso prático da ciência e logos significa conhecimento. Veja esse gráfico que pode te ajudar a entender a interdependência entre as diversas áreas que envolvem a biotecnologia. Portanto, a biotecnologia combina disciplinas tais como bioquímica, bioética, robótica, genética, biologia molecular, entre outras. Os meios de comunicação divulgam todos os dias as inúmeras descobertas ligadas ao uso da biotecnologia. Entretanto, a humanidade utiliza seres vivos para vários processos desde a antiguidade. Podemos, com isso, traçar uma breve linha do tempo. Na antiguidade, já havia a utilização de micro-organismos para a preparação de vinho, cerveja, pão, queijo. No século XVII, já acontecia a destilação do álcool. Também no século XVII, na França, eram cultivados fungos. No século XVIII, ocorreu a criação de vacinas através da inoculação de um vírus. Em 1981, a primeira planta geneticamente modificada foi produzida. Em 1997, Dolly foi a primeira ovelha clonada do mundo. Em 2003, iniciaram-se as clonagens de espécies de animais ameaçados de extinção. A inovação e o desenvolvimento de novos produtos está presente em nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos. Desta forma, a biotecnologia procura contribuir para resolver problemas causados pela ação destruidora do homem em nosso planeta. Em termos de questões ambientais, a biotecnologia produz micro-organismos modificados para o tratamento de águas contaminadas por esgoto e poluentes. Na pecuária, o desenvolvimento de animais transgênicos com o aprimoramento de vacinas e medicamentos de uso veterinário. Em relação à agricultura, ocorre o desenvolvimento de plantas transgênicas mais nutritivas que utilizem menos agrotóxicos e mais resistentes às pragas. Na indústria farmacêutica, a biotecnologia contribui para a saúde humana, aplicando no desenvolvimento de vacinas, hormônios, medicamentos e antibióticos. Na indústria têxtil, a biotecnologia é utilizada na fiação, transformando a fibra em fio, na tecelagem, no tingimento dos tecidos e no tratamento dos fios para adquirirem as características de toque ou impermeabilidade. Aplicações da biotecnologia em outras áreas. Já é possível também produzir plástico utilizando bactérias. Ele pode ser utilizado em embalagens e é biodegradável, ajudando a preservar o ambiente. Materiais como girassol, milho, soja e cana-de-açúcar são utilizados em biotecnologia para produzir biocombustíveis, que não prejudicam o meio ambiente e são mais baratos. Um grande avanço da medicina foi a produção de insulina humana utilizando bactérias. Esse medicamento é essencial para os doentes de diabetes. Antes do desenvolvimento da insulina em laboratório, ela era produzida apenas em animais. Bactérias. As bactérias são um material fundamental nos trabalhos de engenharia genética. Pode-se trabalhar com um grande número de organismos e essas bactérias podem ser transformadas, modificadas, e essa modificação passa a ser hereditária, ou seja, depois de modificada, uma característica genética não volta atrás. Uma bactéria muito utilizada em pesquisas é a Escherichia coli. Ela se reproduz naturalmente no intestino humano e pode se reproduzir em 20 ou 30 minutos, ou seja, em 12 horas pode-se conseguir 24 gerações delas.
Elas são chamadas de colônia ou clone. DNA recombinante. DNA recombinante é o resultado obtido a partir de fragmentos de DNA de diversas fontes. Pode ocorrer também de o DNA de um organismo se ligar a outro DNA sintético produzido em laboratório. Imagine uma situação assim. Para se conseguir um DNA recombinante, o cientista recorta as células de DNA e cola em outra. Para isso, eles utilizam ferramentas chamadas enzimas de restrição, obtidas de bactérias produzidas naturalmente para se defender da invasão de algum vírus. Elas têm a capacidade de clivar, ou seja, juntar, aglomerar o DNA em certos pontos. Portanto, as enzimas de restrição são uma espécie de tesoura que corta em laboratório dois tipos de enzima que mais tarde são coladas. Enzimas de restrição. As enzimas de restrição têm a capacidade de cortar uma dupla hélice de DNA em locais definidos. Entenda isso. Cada tipo de enzima de restrição só reconhece uma certa sequência de nucleotídeos e somente realiza o corte em zigue-zague naquela sequência específica. Veja essa imagem. A enzima corta ambas as fitas de DNA no mesmo ponto. Do outro lado, um DNA de outra espécie. Os fragmentos dos DNA se juntam nas extremidades adesivas. Na segunda imagem, você vê as duas extremidades adesivas já cortadas. Por fim, na terceira imagem, você vai ver a ilustração de um DNA recombinante. Nessa última imagem, você vê a sequência dos dois blocos diferentes sendo soldados e essa solda é conseguida pelo uso de uma enzima chamada ligase. O resultado de todo esse processo é o DNA recombinante. Já entendi!